Fala pessoal, tudo bem com vocês? Goleada e classificação. O Yuri Alberto foi decisivo, mas Renato Augusto, Roger Guedes e o Gil jogaram muito. Tem menção também para Fagner, Fábio Santos. Vamos falar desse jogo? O Timão tá na semifinal da Copa do Brasil. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, deixa eu te dar uma dica. Você sabia que no OneFootball você confere os melhores momentos da Copa do Brasil em primeira mão? Sim, em altíssima definição na palma da sua mão. Terminou o jogo? Corre para o OneFootball que você confere os melhores momentos do teu time do coração. Campeonato Brasileiro, a mesma coisa. Assim que terminam os jogos, você já pode conferir, rever os lances, os gols, tudo o que aconteceu na partida do teu time. Além de, claro, notícias, estatísticas, resultados, tudo o que você quiser no melhor aplicativo que existe. Link aqui na descrição. Baixe agora o OneFootball e seja feliz. Que jogo foi esse, meus amigos? Olha, uma remontada. Não era fácil classificar. 2-0 contra o Atlético Goianiense, que jogou muito em Goiânia, em contrapartida do Corinthians nada, né? Foi muito mal no primeiro jogo e precisava reverter um resultado adverso, era complicado, fazer 2 gols para levar para pênaltis, 3 gols para passar direto, depois de um derby, né? Uma derrota em casa, mas a Fiel lotou a Neoquímica Arena, empurrou o time desde o começo e nos primeiros momentos a gente já notava como seria o cenário do jogo. Eu até fiquei com 2 sentimentos quando começou o jogo. Eu vi o Corinthians numa intensidade muito grande, atacando, pressionando o Atlético Goianiense, que obviamente no começo do jogo se sentou no resultado, porque tinha uma vantagem significativa, né? Então iria obviamente baixar suas linhas e buscar um contra-ataque. E o Corinthians, por jogar em casa, da mesma forma, né? Iria pressionar, iria buscar o resultado, era quem precisava fazer isso. O Corinthians tinha necessidade de fazer gols. Então o cenário era esse. Mas pela intensidade imprimida no começo do jogo, eu imaginei que o Corinthians fosse buscar o resultado, não imaginei 4, embora tivesse palpitado durante o dia que o placar seria 4-1, não me perguntem como, né? Foi uma coisa de feeling mesmo, assim, joguei no universo e deu certo, né? O 4-1. Mas o meu medo era aquele tipo de jogo que vocês sabem muito bem, do time ficar martelando e a coisa não resolver, não acontecer, o tempo vai passando, vai gerando uma ansiedade, mas felizmente antes do intervalo o Corinthians já estava vencendo por 1-0. Isso já facilita muito, né? Você já tira aquela carga, você já vai para o intervalo precisando de um gol nos 45 minutos finais para levar a decisão para os pênaltis pelo menos. E aí muito cedo no jogo, muito cedo no começo do segundo tempo, o Yuri Alberto já faz o segundo gol, o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. E depois ele faz mais 2. Hat-trick do Yuri Alberto. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse é o Yuri Alberto que eu conheci. Na base do Santos e depois se destacando no Inter. Esse era o Yuri Alberto que eu vi quando o Corinthians estava para contratar e pensei, poxa, o Corinthians está contratando um dos 9, um dos centroavantes mais promissores do futebol brasileiro. Ele tem só 21 anos. Porque não me lembrava em nada aquele jogador em que a bola batia na canela e saía pela linha de fundo, em que ele, obviamente, ficava, né, buscando um espaço entre os zagueiros, mas a bola batia e voltava. Nada dava certo pro Yuri Alberto. Nada. E eu pensei, não é possível que esse cara não vai conseguir jogar no Corinthians, né? E aí, depois que sai o primeiro gol, impressionante, né? Como ganha confiança e ele fez um hat-trick marcando um gol de perna esquerda, outro de perna direita, numa cavadinha e outro de cabeça. Perfeito, perfeito. Um hat-trick de centroavante, de camisa 9, que desde o começo do jogo já estava se movimentando diferente. Com a linha baixa do Atlético Goianiense, não dava para ele ficar plantado lá na área como ele ficou em alguns jogos. E aí sofreu demais. Ele se movimentou bastante, saiu da área em vários momentos. E o Roger Guedes, que fez para mim um jogo espetacular, ele auxiliou muito isso no caso do Yuri Alberto. Então, Vitor Pereira, eu acho que está resolvido, né? Eu acho que eles jogam juntos e bem, e se entendem, e estão entrosados e resolvem, porque eles têm qualidade técnica, eles são inteligentes. E esse tipo de jogador você prioriza. Você até pode montar um outro sistema para que eles possam render. O sistema foi diferente. Embora o Roger Guedes tenha, teoricamente, sido escalado na ponta, onde a gente acha que ele gosta de jogar, porque ele já disse várias vezes e tudo mais, o Roger não foi um ponteirinho esquerdo, fixo, cravado,
lá numa faixa específica do campo. Não. O Roger Guedes foi um camisa 10. Não um meia articulador, não. Mas ele foi aquele cara que chama a responsabilidade. Aquele cara que busca o jogo lá no pé do primeiro volante e diz, me dá ela. Me dá ela que eu vou resolver. Esse foi o Roger Guedes. E por que ele facilitou a vida do Yuri Alberto? Porque quando o Yuri saía da área, quem atacava esse espaço, quem se aproximava dele, o Roger Guedes e o Renato Augusto. Então o Yuri teve parceria. Ele teve, primeiro, né, assistências para poder fazer os gols, tanto do Roger quanto outras do Renato Augusto, que bate na bola como um craque que ele é, né? O Renato também fez um jogo absurdo, vai ser difícil eu falar mal de alguém hoje aqui, né? Porque eu já enumerei o Yuri decisivo, o Roger jogando brilhantemente, o Renato Augusto foi espetacular, como o Corinthians sentiu a falta desse cara no tempo que ele ficou parado. E talvez a situação fosse outra em determinado momento, até mesmo contra o Flamengo, porque ele volta só no segundo jogo, quando já está 2-0 para o adversário, voltando de lesão. Se ele tivesse voltado antes, talvez a situação fosse diferente. O Renato Augusto, ele dá uma qualidade para o meio-campo que é impressionante. A batida na bola dele, ele deu 3 assistências, ele tem um hat-trick de assistências no jogo. Ele deu uma bola pro Gil, Gil, deu a bola pro Yuri Alberto de cabeça, deu a bola pro Yuri Alberto depois, né? Deu uma giradinha assim de peito, né? Tipo assim, faz pro Yuri Alberto dar uma cavadinha espetacular no goleiro e fechar a conta no quarto gol do Corinthians. Mas eu tava falando do Roger. O Roger, cara, ele caiu pela ponta, mas ele veio pelo meio, ele buscou o jogo, ele deu um chute na trave que ele quase marca um golaço, ele deu uma bicuda no sistema defensivo dentro da área do Corinthians no final do jogo, antes dele ser substituído, porque ele marcou que nem um cavalo. Ele marcou, ele correu, ele buscou o jogo. Então, assim, o Roger Guedes botou a bola embaixo do braço e assumiu o jogo pra ele. Esse cara não pode ser reserva nunca. Nunca. E o Vitor Pereira, questionado na coletiva, fez um bom jogo. Pô, Vitão. Pô, Vitão. Dá o braço a torcer aí, cara. O cara jogou muito. E acho que provou, né, pro Vitor Pereira que ele e o Yuri têm que jogar juntos. Tem que jogar juntos. O Yuri realmente foi um cara que a gente já estava esperando que ele fosse ser e não estava conseguindo. Por uma série de fatores, talvez, né, o cara sente a camisa, tá voltando para o futebol brasileiro, chega num grande clube, muita pressão, alvo de um grande investimento, ele precisava fazer a parte dele. Mas eu também dizia para vocês, né, poxa, o Yuri não recebeu uma bola limpa ainda, né? Teve um lance contra o Flamengo que ele tá na frente do defensor e até meio que tropeça na bola, assim, uma coisa bizarra. Eu penso, caramba, o que tá acontecendo com o Yuri Alberto? Ele não é esse cara. O primeiro gol que ele faz, ele puxa com a perna direita e já dá uma pancada com a perna esquerda. A bola entra no meio das pernas do goleiro. O segundo gol que ele faz é um cabeceio nato de centroavante, né? Aquela deslocada básica no alto para tirar do goleiro. E o terceiro gol é um gol de quem sabe o que tá fazendo, né? Chega na frente do goleiro, cavadinha, caixa e zera a conta. Que esse gol dê mais confiança para que ele faça mais gols, porque sendo abastecido pelo Renato, pelo Roger, pelo Adson, pelo Mosquito, pelo Duqueiroz, pelo Fausto Vera, por esses jogadores de qualidade, o Yuri pode fazer muitos gols pelo Corinthians, muitos gols. Já falei do Renato, né? Que jogador. Poderia ficar horas falando aqui do Renato, como ele distribui o jogo, como ele lidera o time, como ele bate na bola, como ele oferece riscos, como ele dá opções. Fausto Vera, hein? Fausto Vera. Que belíssima contratação. Eu acho que ele chegou um pouco ansioso, inclusive chutando da onde a bola vinha, né? Porque ele tem essa característica, mas você via que os chutes eram meio tortos, assim, né? Porque acho que ele queria mostrar serviço. Hoje foi o jogo que eu vi o Fausto Vera mais solto, mais relaxado, mais tranquilo. Porque ele tem esse perfil, né? Um cara muito frio, muito sereno ali no meio de campo e fez uma boa dobradinha com o Duqueiroz. E aí o Renato, podendo ter liberdade para criar, acho que o meio-campo titular está encontrado no Corinthians. Eu sou fã do Cantillo, mas acho que ele oscilou muito em alguns momentos. Como sempre, né? O Cantillo não consegue ter uma sequência longa no time. Mas eu acho ainda ele um bom jogador e que bom que o Corinthians tem opção hoje, né? Se não joga o Fausto, pode jogar o Cantillo na dele, pode jogar na Dudu, enfim, é importante. O Juliano é uma pena, né? O Juliano, inclusive, acabou falhando na hora do gol ali, mas eu acho que é um jogador que já mostrou um bom nível técnico. Na chegada dele ano passado ele foi muito bem, depois não conseguiu. Não sei o que acontece com o Juliano, eu torço para que ele recupere
o seu melhor nível técnico, porque ele é um jogador realmente de bom toque de bola, de boa condução, que marca bem, que cerca, que tem boa visão de jogo, que tem uma inteligência tática para jogar, mas ele tá demorando para retomar aquele bom nível dele. O Fagner que se disse durante toda a semana, se disse não, né? Matérias feitas por colegas revelaram que alguns líderes do elenco estavam incomodados com o Vitor Pereira. O Fagner era um deles. Hoje, na zona mista, depois do jogo, o Fagner disse que não tem nenhum problema com o Vitor. Também não ia confirmar, né, que tinha. O Fagner estava demonstrando ter um pouco de, enfim, falta de condicionamento, né, nesse retorno da lesão e cometeu um erro fatal no derby. Hoje ele jogou muito. Hoje ele correspondeu e era um jogo difícil para ele, né? Ele é ídolo da torcida, é óbvio que ele tem respaldo, porque depois daquele jogo ele precisava dar uma resposta. O Rafael Ramos machucado e ele jogando bem, o Fagner jogando bem, o Corinthians é outro. É impressionante como o lateral faz diferença, porque o Fagner faz a diferença quando ele tá bem no time, e hoje ele estava bem. Do outro lado, Fábio Santos. Esse cara tem que ser titular sempre em decisões. O Vitor, que não acerta sempre, mas eu acho que o trabalho é bom, em vários momentos ele errou nessa estratégia de muitas vezes escalar o Piton, que eu gosto também, acho um bom lateral e entendo a estratégia, porque o Piton às vezes apoia bastante, tem uma boa jogada combinada pelo lado esquerdo, mas o Fábio Santos é um gigante, cara. É impressionante como ele tem, obviamente, uma cobertura ali por aquele setor, mas é um cara que ele organiza o sistema do Corinthians, organiza. O Balbuena, cara, foi até um cara discreto no jogo, porque o Gil foi um senhor zagueiro. O Gil, ele praticamente comandou a defesa alvinegra. Ele foi assim um muro, uma parede, ele fez tudo, até gol, como centroavante. O Gil é um fenômeno, cara. É um fenômeno, por mais que ele não consiga jogar todos os jogos em alto nível, porque a idade já não é mais a mesma, ele é um absurdo, cara. E hoje ele fez um jogo espetacular. E aí a gente volta naquela tese, né, de que nessa hora os garotos, os miúdos, eles são importantes. Eles vão resolver muitas coisas. O caso do Adson, do Mosquito, né, do Duqueiroz, eles vão te complementar. Mas quem resolve é o cascudo. Embora o Yuri não seja, né, um medalhão, ele esteja mais para miúdo do que para um veterano, porque ele tem só 21 anos, 22 agora, mas é um cara já com uma rodagem na Europa, voltou. Eu não coloco ele nesse pacote dos mais veteranos nem dos miúdos, mas eu tô falando do Fábio, do Gil, do Fagner, do Renato. Esses caras é que resolvem a parada. Você precisa ter esses caras. E o Roger também, né? Tá numa faixa intermediária, mas foi contratado para isso, por conta da qualidade técnica dele. E vou falar um negócio, a camisa 10 caiu bem, hein? Caiu muito bem para ele. É impressionante. Num 4-4-2, com o Roger aproximando do Yuri Alberto. Esse é o time, viu? Esse é o time Vitor Pereira. E aí, na direita, pode ser o Adson, pode ser o Mosquito. Eu não acho que o Adson tenha feito um mau jogo, mas ele não tem a profundidade que ele tem na esquerda, né? Talvez inverter o Adson de lado, ou jogar com o Mosquito ali, porque o Adson tinha que cortar para dentro porque o pé direito dele não funciona. E em vários momentos o Corinthians perdia a jogada por conta disso. Para ter profundidade, o Adson funcionaria mais pelo lado esquerdo. E aí no final do jogo, cara, tem um negócio meio curioso, porque o Yuri tava dando entrevista e aí ele disse que o Duílio mandou para ele um bilhete dizendo que ele ia fazer 3 gols e pedindo uma música, porque quem faz 3 gols pede música no Fantástico, né? Embora seja na quarta-feira, né? O cara sempre dá o repórter, né? Vai que o editor queira usar, né? Vai que tem uma brecha no regulamento. E ele diz, tem uma música aqui pedida pelo Duílio, London Freestyle. Que é uma música que já bateu 1 milhão de views na internet aí quando eu tô gravando esse vídeo aí, porque obviamente viralizou. E para muitos foi uma provocação ao William, que fez uma postagem no Stories recente aí com a legenda London Night, né? Ele deve estar em Londres lá e tudo mais, postou London Night, tipo assim, tô nem aí pro jogo, enfim, né? E aí o Duílio dá essa sugestão do Yuri pedir a música London Freestyle. Será? Bom, não vou ficar aqui especulando, né? Mas que foi curioso foi. E o Duílio acreditar, né? Que o Yuri Alberto fosse fazer 3 gols. Mas que bom, ele deve ter tirado um piano, né? Uma carga, um caminhão das costas. O centroavante do Corinthians, depois de ter feito 3 gols, depois de passar muito tempo sem
tocar na bola praticamente, né? Ele resolveu o jogo e garantiu a classificação. Inclusive, foi tema da entrevista coletiva, eu estou emendando vários assuntos porque realmente o jogo rendeu, né? E depois eu vou ampliar isso em outros vídeos aqui no canal. O Duílio disse ao PVC, Paulo Vinícius Coelho, que sugeriu inclusive já ao Vitor Pereira a renovação para o ano que vem. O Vitor não quer tratar disso antes do encerramento da temporada, mas questionado na coletiva, ele confirmou e disse que depois do derby, no momento de mais pressão do Vitor Pereira, né, o Duílio tem tanta convicção no trabalho do português que já ofereceu a renovação para ele e que por ele renovaria. Eu acho que é uma possibilidade bem grande, acho que já esteve mais distante disso acontecer, mas tá claro que vai depender muito mais do Vitor Pereira do que do Corinthians. O Corinthians vai propor uma renovação e por mais críticas que eu tenha feito ao Vitor em determinados momentos, eu sempre disse para vocês, o trabalho num todo é bom. Ele tem revelação de jovens, ele consegue resultados que o Corinthians não conseguia há um bom tempo, ele às vezes é teimoso em determinadas situações, né? Mas ele reconsidera ali na frente e a gente não precisa de um trabalho em que uma crítica ela se transforme numa demissão. Não. Eu acho que a gente está aqui para analisar pontualmente críticas, elogios, mas o trabalho tem que ser mantido. Quando ele é bom, quando ele te dá resultado, tem que ser mantido. E a gente vai falar muito sobre possibilidade de permanência ou não do Vitor Pereira daqui para frente. O fato é que o Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil, vai pegar o Fluminense, primeiro jogo já na semana que vem, e se jogar assim, tem grandes chances de chegar à final e quem sabe ser campeão, dependendo do que acontecer, do que vier do outro lado. O que vocês acharam do jogo? Faltou algo a dizer? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!